Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Legal. Então, sejam bem-vindos aí a essa nossa palestra aqui que nós vamos fazer aí da ação do Fala aí Unisa. Meu nome é professor João Cruz. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a LGPD e vamos tentar entender um pouquinho, saber como que as empresas estão preparadas, como que vocês estão preparados para a LGPD. Deixa eu primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é professor João Cruz, eu sou mestre em Ciências da Computação, doutorando em Ciências da Computação, sou membro da Sociedade Brasileira de Computação, sou especialista em Administração Hospitalar e Docência do Ensino Superior, sou atualmente coordenador dos cursos de TI aqui da universidade e sou professor também aí em diversos cursos da universidade, em específicos cursos também da área de tecnologia da informação, mas aí permeio aí por diversas outras áreas do conhecimento. Tá? Antes da gente começar, gente, eu vou propor aí para vocês uma interação aí um pouco mais divertida. Né? Então, eu estou colocando aí na tela, vocês estão enxergando, né? Uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para mim. Tá? Então, ao pensar em LGPD em sua empresa, quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente? Quais são as 3 primeiras palavras? Eu queria que vocês escaneassem o QR Code aí, ou se não, entrassem no endereço que eu coloquei ali ao lado do QR Code, para vocês poderem responder a essa pergunta. Ele vai abrir aí essa mesma perguntinha para vocês, e aí vocês podem colocar. Né? Queria, então, que vocês escaneassem aí esse QR Code. Estão conseguindo? A tela não está compartilhada. Estão me avisando aí que a tela não está compartilhada. Vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Agora sim? Estão conseguindo ver? Tá. Legal. Então, já aproveitem aí para escanear o QR Code. Bom, vamos lá então, gente. Quem não conseguiu escanear, lá no final eu vou voltar e aí vocês entram lá para responder. Então, primeiro, o que é LGPD? Né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, eu até coloquei a carinha ali, né, da nossa amiguinha aí, Contente, né, dizendo que, na verdade, acho que a esse momento da história, gente, todo mundo já, pelo menos, ouviu falar, né, que LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas o que é isso? Eu não... Até para a gente poder ter tempo e poder conversar um pouco mais, aliás, até para a gente se organizar, gente, eu vou pedir para vocês, quando vocês tiverem alguma pergunta, colocar aqui no chat, e aí, lá no final, eu dou uma olhada aí nas perguntas de vocês e respondo as perguntas, tá? E aqui eu deixei um outro vídeo, que é um vídeo do pessoal do Sebrae, explicando de uma forma um pouco mais detalhada sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem ainda não está totalmente a par dessa lei e das implicações dela na cultura institucional,
pode depois assistir esse vídeo, né? Aproveita, dá um print na tela aí para vocês depois verem esse vídeo. Tá? Bom, mas aqui eu peguei alguns trechinhos aí da lei para a gente conversar e entender um pouquinho mais sobre, né, o que é a LGPD. A LGPD é uma nova legislação que tem a finalidade de proteger a privacidade e a liberdade dos consumidores, garantindo princípios básicos do cidadão. Essa nova legislação muda pontos importantes na política de proteção de dados e segurança da informação em empresas públicas e privadas. Definir como proceder em vários aspectos na relação empresa-consumidor e indicar claramente quem são os responsáveis pelo descumprimento dessa legislação. Então, gente, para a gente entender, na verdade, sempre houveram algumas leis gerais de proteção de dados, né, leis de proteção ao consumidor, leis de proteção da informação. O que acontece é que a LGPD, ela junta tudo isso em uma grande legislação, né? E eu acho que o principal, que é talvez o que fosse mais complicado nessa relação empresa-consumidor, ela indica quem são os responsáveis dentro das empresas por proteger os dados dos clientes. Então, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? A gente vai entender um pouquinho como é que é essa relação. E, né, aquela questão básica, né? Eu preciso saber a LGPD inteirinha, eu preciso saber toda a legislação. Na verdade, gente, assim, hoje a ideia dessa nossa palestra é ser muito mais uma conversa para a gente entender quais os impactos, entender quais os conceitos gerais, mas eu também trouxe aí para quem quiser, né, quem é, por exemplo, da área de direito, ou, né, quem quer se aprofundar um pouquinho mais no aspecto do direito, né, aí eu trouxe um guia lá do site Legal Cloud, né, é um site que eles abordam muito o aspecto legal, fazem várias discussões sobre o aspecto legal, e aí eles fizeram um guia completo lá, falando sobre a LGPD. Então, quem quiser se aprimorar um pouquinho mais, aproveita, dá um print aí na tela, para depois dar uma olhada, baixar, ele tem um PDF bem legal lá, que vocês podem utilizar como referência, tá? Bom, mas por que as empresas precisam entender da LGPD, né? Então, primeiro, né, eu trouxe alguns motivos aqui. Então, no Brasil, o prejuízo acumulado das empresas com processos relacionados à perda de dados em 2019 foi de 80 bilhões de reais, tá? A fonte é o ITU. Uma outra razão, né? O ICTS realizou um levantamento em 2020, isso foi mais ou menos ali no meio da pandemia, com empresas de diversos segmentos do mercado brasileiro, e 84% delas indicaram que não têm entendimento claro sobre as exigências da LGPD, né? Isso tem duas implicações muito práticas para a gente, tá? A primeira, a gente tem um mercado muito grande aí que precisa, né, de pessoas que entendam como implementar isso. E implementar, né, nas diversas áreas, nas diversas culturas que a gente tem dentro das empresas. E, né, aquela questãozinha prática. Quem descumprir a lei pode ser multado em 50 milhões por infração, ou até 2% do faturamento da empresa. Isso está previsto lá na LGPD, tá? Na verdade, eu até coloquei aqui de lado, gente, todas as punições que estão previstas na lei, tá? Então, além, obviamente, da questão da multa, a gente tem, né, a partir da reincidência, a questão de multas diárias,
eu acho que o que pega mais, gente, o que mais as empresas elas têm que ficar muito espertas é principalmente quanto à questão da publicação dessas infrações. Então, é importante saber que o nome da sua empresa vai se tornar pública, né, dizendo que você não protege os dados dos seus clientes. Então, isso, né, é algo que pega bastante aí de um modo geral. E, né, obviamente, a eliminação dos dados relacionados à infração. O que quer dizer isso? Em última instância, a lei, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela irá retirar os dados, e aí, dependendo do nível da punição, daquela pessoa que foi prejudicada ou daquele grupo de pessoas que foi prejudicado, né? Isso pode, né, implicar, de repente, só de uma perda de um cadastro até, muitas vezes, a perda do seu negócio como um todo, tá? Então, chegar nesse nível é algo extremamente complicado. O setor de TI é quem deve implementar a LGPD na minha empresa, né? Isso é uma das coisas que eu mais tenho ouvido aí de empresários, de pessoas que estão aí já tentando adequar suas empresas a essa nova realidade. Então, eles chamam lá o gestor da TI e falam, olha, precisa implementar a LGPD. E, na verdade, gente, não é bem assim, né? Quem é responsável por implementar a LGPD? Os setores, o marketing, né, os setores de relacionamento com o cliente, né, o departamento de direito está sendo muito chamado, pessoal de legislação, obviamente o setor de TI, né, e tudo isso cercando e dando instrumentos para o departamento de organização, métodos e sistemas, né, o OMS, que é responsável por cuidar de toda a estrutura e toda a cultura da empresa, né? Na prática, gente, isso significa que desde da tua recepcionista, desde o seu vendedor, até a alta direção da empresa, todos são responsáveis, em algum momento, em trabalhar a LGPD. Tá? Então, eu vou depois mostrar até alguns exemplos, algumas coisas que me aconteceram por esses dias, mas, assim, a gente percebe que as empresas, elas agora começaram a se preocupar com isso. E a relação direta do cliente, ela começa a mudar muito dentro das empresas. Se não é a TI, quem são os responsáveis legais pelos dados da minha empresa? A LGPD, lembra que eu falei que uma das principais vantagens dela é que ela dá nomes aos bois, ela diz quem são os responsáveis da empresa. Então, né, ela criou lá 3 níveis de responsáveis. O primeiro deles é o que nós chamamos de controlador, né? O controlador, ele é definido segundo a LGPD como pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Tá? Ou seja, em última instância, gente, é o principal responsável da empresa, seja lá o presidente, o diretor responsável, ele é elencado como controlador. A segunda pessoa que a gente tem, né, o segundo papel, que a gente tem, é o papel do operador. Né? A LGPD define o operador como pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, aquela pessoa que no dia a dia vai fazer a manipulação dos dados. Então, se, por exemplo, eu tenho uma pequena loja e eu resolvo fazer um cadastro dos meus clientes e coloco lá os meus vendedores, toda vez que você fizer uma venda, você tem que vir aqui fazer o cadastro do cliente. Esse é
que nós chamamos de operador. E ele tem responsabilidade pelos seus dados. Tá? Inclusive, é uma das grandes questões aí que o pessoal de recursos humanos hoje tem que trabalhar com, né, os colaboradores da empresa de um modo geral. E a gente tem o encarregado. De acordo com a LGPD, o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar no canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá? Esse cara, gente, geralmente esse tem já um viés aí para quem vai trabalhar com a TI, né? Em TI a gente chama, né, esse profissional aí de DPO, né, ou Data Protection Officer, né, a pessoa responsável pela proteção de dados. Ah, João, mas na minha empresa eu não tenho um DPO, ou eu não tenho, né, não tenho alguma dessas outras funções. A lei diz que o principal responsável da empresa passa a ser o controlador, né? Então, o diretor, o presidente, aquela pessoa, e aí ela assume pelos demais cargos. Então, se eu não tenho, por exemplo, alguém da TI que é responsável pelos dados da minha empresa, eu passo a ser também responsável pela proteção dos dados. Tá? Agora, eu trouxe alguns exemplos aí para a gente entender um pouco como que é essa relação dos dados. A gente fala, né, em Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, mas como é que surgem esses dados e, né, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Aqui no nosso caso, gente, tem uma empresa que mandou esse e-mail, né, que eu acho totalmente confiável, uma coisa que é, sim, bem fácil, né? Então, faça seu cadastro aqui para receber $1 por dia para o resto da vida, né? Acho que é um cadastro bem interessante. E aí ele pede lá para a gente informar o nome, né, o banco, para eles depositarem $1 todo dia, a sua conta corrente e a sua senha. Então, normalmente, gente, e muitas vezes hoje a gente faz cadastros na internet, né, e a gente fornece esses dados para as empresas. E isso, né, para quem não entende um pouquinho de sistemas, isso vai para o que nós chamamos de banco de dados. Esse banco de dados, aqui eu estou representando ele no formato de uma tabela, até para a gente entender, ele vai guardando ali em cada uma das linhas, cada uma das pessoas que vão sendo cadastradas no meu banco. Tá? Então, como eu tinha lá o nome, o banco, a conta, a senha, ele guardou essas informações ali nesse banco. Hoje, normalmente, as empresas só se preocupam em armazenar essas informações. Só que se a gente olhar, gente, ali com um pouquinho mais de calma, a gente vai reparar que ali no final, depois que eu pedir a senha, né, ele tem ali um eu concordo, né, e o termo de serviço e a publicação, a política de privacidade. Então, a primeira mudança que a LGPD pede para a gente fazer é, se o seu cliente concorda, você precisa ter essa informação. Tá? Você precisa armazenar essa informação também no seu banco. Ah, João, mas isso é muito fácil. É só a gente dizer que quando o cliente não concorda, ele não vai receber nada. Não. Você precisa ter o dado dizendo, olha, meu cliente concorda em que eu armazene todos esses dados que ele está me fornecendo. Né? E mais, além de eu ter o dado dizendo meu cliente concorda, eu tenho que ter a data. Ele concorda desde tal data. Tá? Por que isso, gente? Porque se a gente tiver usado
o dado desse cliente, de um outro cadastro, de alguma coisa anterior a isso, você pode ser punido também. Então, a importância de você guardar as datas é porque, né, a aplicação da lei, ela vai pedir para você dizer, olha, a partir de quando você pode fazer isso. Então, uma das coisas que vocês vão notar, gente, que está acontecendo muito hoje em dia, por exemplo, você vai numa loja, alguma coisa que você já tinha um cadastro, é que eles estão pedindo para vocês renovarem o cadastro. Por quê? Porque aquele cadastro que você tinha, com os dados que você tinha, que dava para eles a permissão de mandar, por exemplo, um e-mail, mandar alguma coisa para vocês, não tem validade, porque eles não guardaram de quando você foi autorizado e não guardaram que você autorizou a que eles usassem seus dados. Então, essa renovação do cadastro está acontecendo por conta disso, tá? Outras duas coisas importantes que a gente precisa olhar com bastante cuidado, e aí um toque para o pessoal do marketing, um toque para o pessoal do direito e principalmente um toque para o pessoal da infraestrutura, né, é que a gente precisa olhar para os termos de serviço e a política de privacidade. Tudo isso, gente, precisa ser revisto e precisa ser colocado de uma forma muito clara e sempre disponível para o cliente. Então, eu preciso mudar o meu site para que o meu cliente possa acessar de forma fácil, tá? Essas duas informações. Então, a lei ela é muito clara, gente. Eu tenho, mas está escondido lá no fundo do... Você vai ser punido. Tá? Então, isso tem que estar sempre disponível e de forma fácil. Algumas questões aí em relação a esses dois documentos. Tá? Eles devem ser claros em relação a quais serviços serão oferecidos aos usuários em troca dos seus dados. Então, não é quais serviços você vai fornecer, é quais serviços o seu usuário está ganhando, né, ao permitir que você use os dados dele. Devo dizer explicitamente que os dados não serão utilizados para outros fins. Isso precisa estar no termo de serviço. O texto deve deixar claro que, ao não prestar o serviço a qualquer tempo, a empresa fica impossibilitada de utilizar dados pessoais, mesmo que para fins previstos. Isso é uma outra coisa que tem que estar lá no seu termo de serviço e na sua política de privacidade. O processo de cancelamento do termo de serviço deve ser fácil, digital, instantâneo e aplicado imediatamente ao pedido. Tá? Porque, gente, na verdade, já se previa anteriormente o cancelamento no caso da não concordância, né, do usuário. Só que não se definia o tempo disso. Então, você pedia o cancelamento e a empresa ficava postergando até, né, que ela não tivesse mais nenhuma oportunidade para cancelar aqueles dados seus. Tá? Então, ela usava isso a favor dela. Com a lei, ele diz que se o usuário pedir o cancelamento imediatamente, eu não posso, dali a 2 minutos ou dali a 1 minuto, mandar um e-mail, por exemplo, de marketing. Então, isso muda muito, gente, a relação das ações dentro das empresas. Por isso que aquilo que eu coloquei, não é só a TI ou não é só o setor de marketing, é todo o planejamento da infraestrutura que está envolvida ali. Tá? A política de privacidade de dados deve ser definida em ressonância com a LGPD. Então, né, não adianta eu colocar na minha política algo que vá contra a LGPD. Tá? Os dados de forma individualizada, o uso dos dados de forma individualizada,
permitindo a identificação direta ou indireta, só podem ser feitas com o consentimento do usuário. Nós vamos explicar depois o que é isso de dado de forma direta e indireta, mas o importante é a gente lembrar que nesses documentos a gente precisa obter esse consentimento, tá? O contrato de contatos de marketing, telemarketing, e-mail marketing só podem ser feitos com o consentimento, quer dizer, qualquer outro tipo de contato só pode ser feito com o consentimento. Aqui eu não coloquei, tá, gente? Mas, e vocês já devem estar começando a perceber isso nos navegadores, nos sites que vocês entram, né? Caso você use informações captadas nos seus navegadores, tal, né, aquele chamado cookie, isso precisa estar explícito nos termos de serviço e mais, precisa ter uma concordância individual. Então, por exemplo, se vocês hoje entram no site da Unisa, né, vocês vão ver que lá na página de abertura e em várias outras páginas que usam os dados dos alunos, você precisa dar esse consentimento individualmente, dizendo que você não se importa em que a Unisa armazene esses dados no seu navegador para que ela possa usar para melhorar a tua experiência, tá? Isso tem que acontecer com todas as empresas. Qualquer mudança na política de privacidade só é válida com um novo consentimento, aquilo que eu estava falando do recadastro. Então, se eu vou mudar alguma coisa na minha política, eu tenho que entrar em contato com todos os meus usuários e fazer, né, novamente obter novamente uma nova concessão dele. Na ausência de uma política de privacidade, vale a LGPD. E aí, né, você tem que cumprir exatamente as regras. Então, hoje, muitas empresas que ainda não se atualizaram, elas estão aí sujeitas a serem punidas porque elas não acertaram ainda como é que está essa relação delas com os clientes. Tá? Outra questão importante fica em relação à manutenção desses dados. Aqui eu peguei um e-mail, né, da nossa empresa aí, da Tabajara, né, onde ela está informando, né, para aqueles usuários que eles estão recebendo aí $1. Né? Então, né, deu parabéns lá, colocou o nome do usuário. Então, ela está usando aquela base de dados individualizada, e aí ela está trazendo um dado individualizado do usuário, né? Depois, aquilo que eu comentei, termo de serviço e política de privacidade, né, tem que fazer parte de qualquer documento de marketing que você vá enviar para os seus clientes. Tá? Ele precisa saber, né, quais são as regras do jogo. Tá? Aqui, ó, gente, lembra que eu comentei que eu ia trazer uns exemplos? Esse aqui eu achei muito legal, né? Esse termo de política de privacidade. Eu estava em uma loja no shopping e eles colocaram em todas as franquias deles, né, esse termo, né, e esse QR Code, onde você pode escanear ali e ler toda a política de privacidade. Então, o cadastro que você faz quando você vai fazer a compra, né, está tudo dizendo ali, ó, como eles vão usar, se você autoriza eles a te mandar promoções, né, como eles vão usar os seus dados. Então, tudo isso está nesse documento. E aí a gente entra na questão do cancelamento. Tá? A possibilidade de cancelamento, gente, você gerar uma possibilidade de cancelamento, ela tem de estar explícita em todos os documentos que você estiver enviando para o seu cliente. Então, ele pode querer cancelar a qualquer momento. Aqui, gente, eu até coloquei ali uma questão que é bem polêmica, né, que é o porquê cancelar. E nesse caso aqui, vocês vão reparar que ele está até marcado ali para dizer que essa é uma informação obrigatória para que a pessoa possa cancelar. A lei diz claramente que isto não pode acontecer, gente. O usuário, né,
não precisa dizer quais os motivos. Ele simplesmente tem que sinalizar dizendo, olha, eu quero cancelar. Só que muitas vezes, gente, essa é uma informação estratégica e importante para a empresa. Então, como é que a gente deve tratar nesses casos? A gente deve, primeiro, dar a possibilidade de não ser obrigatória, né, essa informação, mas incentivar o nosso usuário a que ele dê essa informação para a gente. Tá? Então, é aquilo que eu falei, tem várias vertentes aí, tem várias coisas. Então, olha, eu gostaria muito, né, me diga por quê e tal, e pretendemos melhorar a nossa experiência com os usuários e coloca, né, os motivos, e aí deixa aberto para que ele coloque o motivo. Tá? Sempre, né, lembrando que a gente não pode obrigá-lo a colocar esse motivo. Se a gente vincular a questão do cancelamento a ele colocar um motivo porque ele vai cancelar, a gente, né, tem algumas questões práticas aí. Tá, daqui a pouco eu respondo a questão, Hugo. Então, assim, ó, voltamos lá na nossa base de dados. E aí a gente tem, né, também que ter, lembra que eu li lá anteriormente, eletrônico, imediato, a gente precisa de mais duas informações agora, né, por lei. Quando foi feito o pedido, né, se ele quer cancelar, e a data também que foi feita. E essa data, ali eu coloquei uma data simples, tá, gente? Mas, assim, o ideal é, inclusive, que a gente coloque até o horário que foi feito o pedido de cancelamento, né, do acesso aos dados pela empresa. Tá? Porque, né, ele pode depois reclamar que depois desse momento que ele fez o pedido, ele ainda recebeu, e principalmente quando a gente fala em e-mail, pode ser que o usuário tenha vários e-mails seus na caixa dele. E aí ele vai lá, pega o último e-mail lá que você tinha mandado, né, desculpa, o primeiro e-mail que você tinha mandado e cancela. E aí ele vai falar, não, todos esses que eu recebi depois foram depois do cancelamento. Não, a gente tem armazenado isso e aí a gente tem como proteger o nosso cliente. Algumas questões aí, né, em relação a esse cancelamento. Primeiro, tem que criar caminhos fáceis para o cancelamento na autorização, no uso dos dados. Tá? Então, isso é explícito da lei, tá, gente? São caminhos fáceis. Tá? A pessoa física não tem a necessidade de informar o motivo do cancelamento. Tá? Ela simplesmente pode dizer, eu quero cancelar e acabou. Tá? Ah, João, e a pessoa jurídica? Lembra? A LGPD fala de proteção dos dados da pessoa física. Tá? Então, né, no caso, se você tem um cadastro de pessoa jurídica, é óbvio que é sempre bom dar esse tratamento também, mas não tem uma obrigatoriedade da lei. Tá? E aí, a questão mais polêmica, tá, gente? Se a condição para a autorização do uso dos dados foi dada mediante a contratação de um serviço ou benefício, o cancelamento da autorização do uso dos dados não implica no cancelamento do serviço ou benefício. Tá? Então, vocês entenderam? Olha, para eu poder usar os seus dados, eu vou te dar $1 por dia. Aí você vai lá e fala, olha, a partir de hoje eu não autorizo mais você a usar os meus dados. Mas, mesmo assim, eu quero receber $1 por dia. Tá? A lei garante isso. Então, você tem que colocar, né, de uma forma a que se o usuário cancele essa autorização do uso do dado, ele também, de forma explícita, diga que quer cancelar o serviço ou quer cancelar o bem que ele recebeu. Tá? O benefício que ele recebeu. Bem, não. O benefício que ele recebeu. Tá? Então, isso é uma das coisas que, com certeza, a gente vai ter bastante problema, e aí o pessoal do direito vai precisar trabalhar um pouco, né, essas questões de como entender isso na lei. Tá? Então, a lei, ela deixa entendido dessa maneira.
Agora a gente vai entrar numa questão assim, um pouco mais, né, na proteção do dado. Então, aqui eu tenho a nossa base de dados, e aí, né, eu simulei aí o resultado de alguma invasão, que pode ser, nessa invasão pode ser alguém que chegou lá com um pendrive e copiou um dado, ou um hacker que invadiu o banco de dados, ou, né, alguém que baixou um relatório e imprimiu e mandou. Então, não importa, gente. Então, a partir do momento que alguém teve acesso aos dados, a gente tem que examinar e estruturar o que houve e qual tipo de dado que foi copiado. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, né, eu tenho lá os nomes das pessoas, né, que estavam lá no banco. Né? E aí, gente, o que vocês acham? Nesse caso, essa invasão, ela gerou um prejuízo para a empresa em relação à LGPD? O que vocês acham? Sim, gente, porque aqui eu tenho dados que eu consigo identificar quem são as pessoas que, né, estavam cadastrados nessa base de dados. Fiz uma segunda invasão e agora, além dos nomes, eu tenho mais alguns outros dados, nomes de banco, número de conta, tal. E aí, nesse caso, tá? O que vocês acham? Esse fica até um pouco mais fácil, né? A gente olhar e falar, ó, né, tem número de conta de banco ali, né? Então, com certeza, a LGPD pode ser aplicada nesse caso. Tá? Então, sim, esse ficou fácil. Agora, essa outra invasão aqui, né? A gente tem lá sexo, um código lá que a gente não sabe o que é, tal, o nome de banco, outro código que a gente não sabe. Neste caso, o que vocês acham, gente? A empresa, né, caso a gente tenha acesso a essa invasão aí, ela vai ser punida? Então, nesse caso, não. Por quê? Porque eu não consigo identificar de quem são esses dados. Tá? Então, a lei é muito clara nesse sentido. Eu protejo o dado individual. Tá? E aí, essa é a última tentativa de invasão ali. E aí eu obtenho um monte de letra, número, que não faz o menor sentido. Tá? Por que isso não faz o menor sentido, gente? Porque, neste caso, né, provavelmente, a empresa utilizou um recurso que nós chamamos de criptografia. Então, para o pessoal que estuda tecnologia aí, já deve ter ouvido falar, né, em criptografia, que, na verdade, o que é? É uma chave, né, um algoritmo, que ele vai pegar esses dados que a gente está vendo e embaralhá-los. E aí, né, esses dados se tornam aí letras e números que, para o ser humano normal, não faz o menor sentido. E aí, né, esse algoritmo, ele tem o que a gente chama de descriptografia, ou seja, ele consegue pegar esses dados embaralhados e trazê-los para, né, o formato original. A vantagem é que, como esses algoritmos de criptografia, eles são individualizados, então, somente se eu tenho uma chave criptografada que gerou aquele código, eu consigo ver ele novamente. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos entender um pouco, eu estou falando aí de, né, pode, não pode, vamos entender um pouco como é que a LGPD ela define os tipos de dados. Nós temos o que nós chamamos de dados pessoais. Então, são dados que, ao olhar para ele, eu consigo identificar quem é a pessoa ao qual aquele dado se refere. Então, nome, e-mail, telefone, documento, endereço, são todos exemplos aí de dados pessoais. Tá? Além disso, a lei prevê os dados pessoais indiretos, que são dados que, embora quando eu olhe para ele, eu não consigo dizer de quem eles são, né,
eu consigo associá-los a de quem ele deve ser. Né? Então, por exemplo, um endereço de IP, né, que é o endereço do computador que você está utilizando para acessar a internet, a geolocalização, né, que é, né, o dado de onde você está nesse momento, o teu celular, o teu notebook, vários outros dispositivos trabalham com geolocalização hoje em dia. Então, a partir do momento que eu vou conseguindo monitorar esses dados e associá-los a dados pessoais, eles também estão sendo protegidos pela LGPD. Tá? A gente tem também os dados sensíveis, tá? Que são dados aí um pouco mais ligados aí a coisas como origem étnica, convicções religiosas, filosofia, política, dados referentes à saúde. Então, quem está assistindo aqui essa palestra, que é da área de saúde, é muito importante. Já era importante a gente preservar o dado do paciente, mas hoje muito mais. Tá? Então, a gente tem aí dentro da LGPD a previsão de dados sensíveis. Tá? E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado também na obtenção desse dado, da forma como a gente obtém esse dado. Tá? Aí, de repente, se o pessoal do marketing se interessar, que aí eu acho que vai bem mais para o pessoal do marketing, a gente pode fazer uma palestra mais focada nessa questão aí da obtenção dos dados. Aí a gente entra em dois tipos de dados, gente, que são um pouco mais técnicos, mas que a gente tem que aprender que eles também existem. São os chamados dados anonimizados, tá? Que são dados nos quais eu não consigo identificar quem são os titulares desses dados. São dados que, olhando para esses dados individualmente, eles não fazem sentido. É o caso do exemplo daquela invasão 3 lá, tá? E os dados pseudo-anonimizados, ou seja, dados que eu consigo tirar dele a característica de identificação individual, tá? Um exemplo que eu gosto bastante de dar, né, é o exemplo quando eu uso o Cloud Computer e uma base de dados local. Né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala nas declarações da Receita Federal, eles usam uma estrutura muito parecida com essa. Quando você faz o envio do dado, aqueles dados que vão ser possíveis de identificar quem é o usuário são armazenados diretamente numa base de dados da Receita Federal e recebem um código criptografado. O resto da sua declaração vai para uma base de dados que fica em uma nuvem privada. Tá? Então, muda um pouquinho de acordo com o ano, mas com uma nuvem privada. E apenas aquele código. Então, se eu conseguir entrar nessa nuvem de alguma forma e olhar para todos aqueles dados, embora eles sejam, sei lá, dados de valores, dados de benefícios, propriedades, tal, eu não consigo dizer de quem são aqueles dados, porque eu não tenho a correlação com o código que está guardado lá na outra base de dados. Então, é o caso que a gente tem aí dos pseudo-anonimizados. Tá? Então, o que a LGPD diz que a gente tem que proteger? Os dados pessoais indiretos, os dados sensíveis. Os demais dados, né, caso haja algum problema, alguma invasão, né, a gente está aí mais tranquilo. Não que a gente não tenha que proteger, tá, gente? Uma outra questão que vem aparecendo bastante aí nas discussões em relação à LGPD é as fotos, né? E hoje, com a coisa da vacinação, da volta da vacinação, está todo mundo se vacinando, tá? Agora, uma coisa importante, gente, da gente lembrar, e aí, tanto no uso das fotos nas redes sociais, quanto em diversas formas que a gente está utilizando essas fotos, é que, na verdade, uma foto também é um banco de dados. Eu também tenho nessa foto hoje, um monte de informações que, quando eu jogo uma IA, quando eu jogo uma inteligência artificial em cima dessa foto, eu consigo interpretar vários dados. Aqui, por exemplo, eu tenho o que nós chamamos de dados visíveis. Né?
Então, olhando na foto, eu consigo saber, por exemplo, que essa moça que está aí é a Maria Odete, né? Consigo associar o nome dela ao nome artístico dela, que é Gretchen, consigo saber que ela é cantora, consigo saber que ela é casada, que ela possui uma tatuagem, que ela foi vacinada em 28/3/21, ela tinha retorno em 22/4/21, ela foi vacinada na cidade de Belém. Vocês estão vendo? Isso tudo eu consigo olhar e tirar dessa informação. E uma inteligência artificial faz isso com milhões de fotos. Tá? Além disso, eu tenho o que nós chamamos de metadados, ou seja, os dados que estão armazenados dentro do arquivo dessa foto. Então, eu vou ter lá dados de foto, hora, a máquina fotográfica, um monte de outras informações que eu consigo relacionar. A geoposicionamento, por exemplo, que nós falamos, né? Eu consigo tudo isso, né, lendo o arquivo dessa foto. Então, toda a foto publicada, né, ela precisa também de autorização. Então, né, se você, por exemplo, foi em um prédio comercial e tiraram uma foto sua, o armazenamento dessa foto precisa ser, de uma autorização. Tá? E aí, gente, a gente precisa entender dentro dessa relação, né, uma questão prática. Se eu olho, por exemplo, para esses dados aqui que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esses dados são o quê? São dados diretos, pessoais indiretos, dados sensíveis, dados anomalizados, né? Na verdade, eles foram retirados da minha base de dados, e aí eu consigo armazenar, ver esses dados, entender esses dados, né? Mas eles não são classificados com nenhum desses. E aí, muito do que a gente tem visto ultimamente aí na imprensa, aquela empresa tal, aquela rede social tal, está vendendo dados, tá, isso é um absurdo, que não sei o quê, eu não autorizei, né? É assim, você tem que dar a autorização para aquela empresa, para aquela rede social, né, para que eles possam utilizar os seus dados dessas formas, né? Pessoais, individualizados. Agora, nesses casos, gente, né, a partir do momento que ele tem uma autorização simples sua, ele pode usar esses dados que a gente chama de dados estatísticos. Isso, né, é algo também que a gente aí do direito vai ter bastante trabalho para, né, separar o joio do trigo. Tá? E aí a gente entra numa questão muito prática, gente, né? Se eu tenho esses dados e eu estou lá dando $1 por dia, a Tabajara está dando $1 por dia, né? É porque ela está ganhando dinheiro de alguma forma com seus dados. Eu peguei uma frase, provavelmente muitos de vocês já viram essa frase, que é do Andrew Lewis, né? Que ele diz o seguinte: se você não está pagando por um serviço, é sinal de que o produto é você. Então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido essa frase em algum momento. Tá? E eu atualizei ela. Se você não está pagando por um serviço, é sinal que os seus dados é que são o produto. Então, eu estou jogando, entrei lá num joguinho, fiz um cadastro para poder jogar e tal. Aonde que a empresa que desenvolveu o joguinho está ganhando? Com seus dados. Sejam na forma de dados estatísticos, seja na forma de dados individualizados. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa relação, tá? Bom, como é que ficam as pequenas e médias empresas? Eu sempre gosto de trazer essa discussão, porque, em geral, gente, a gente começa a olhar muito para as grandes empresas e tal, mas na verdade, e aí por isso que eu queria chamar a atenção de vocês, quando a gente traz isso para o mercado, a gente tem muitas oportunidades. Eu acho que as principais delas hoje estão ligadas às pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas vão ter toda aquela infraestrutura, tudo aquilo que a gente já falou, todos aqueles elementos bem preparados para isso. Né? E as pequenas empresas? E as médias empresas? Como é que ficam nesse caso?
né? Então, a ideia geral, gente, é que tanto grandes quanto pequenas, quanto médias empresas, ao permitirem o vazamento dos dados, elas vão gerar um prejuízo ao seu cliente. E aí, a lei, ela trata todo mundo de forma igual, né? Então, você vai ter a multa lá, ou de 2%, no caso de uma pequena empresa, seria de 2% do seu faturamento, né? R$50 mil é praticamente decretar a falência de uma pequena empresa, né? Mas, né, a punição vai ser tratada da mesma forma, tá? Então, a gente precisa trabalhar com essas empresas. Eu até peguei uma imagem ali de um caderno, aqueles cadernos de fiado, porque, assim, aquele botequinho que você frequenta ali, né? De repente, aquele barzinho que você faz um cadastro lá para receber suas fotos lá que você estava no barzinho. Todas essas empresas, gente, elas estão obrigadas a rever as suas políticas a partir, né, desse olhar da LGPD. E quem pode dizer isso para esses empresários, gente? Vocês. Então, vocês têm aqui, né, com a LGPD, um mercado gigantesco para vocês trabalharem. Tá? Então, é muito importante vocês trabalharem com esse mercado. E, né, a pergunta clássica que todo mundo faz: como é que eu posso fazer uma denúncia? Na verdade, gente, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela prevê que você tem que tomar algumas atitudes para fazer essa reclamação. A primeira delas é entrar em contato com o SAC da empresa ou entrar em contato com o departamento responsável da empresa para fazer a reclamação e esperar aí, né, a primeira reação da empresa. Tá? Caso não haja, existem alguns caminhos indicados. O primeiro deles é o site Não Me Perturbe, né? Então, principalmente quem tem problema com o pessoal ligando toda hora, né, os especialistas recomendam muito esse site. Particularmente, gente, ele tem uma ideia, né, ele é um site da iniciativa privada, para dizer assim, olha, se você fizer o seu cadastro aqui, a gente não liga para você, né? Então, basicamente, o que você tem ali participando são bancos, são empresas de telefonia e, em alguns casos, aí, de empresas de TV a cabo. Tá? E, mesmo assim, essas empresas, algumas vezes, acabam terceirizando o cadastro e aí outros vão ficar ligando, te enchendo o saco. Tá? Mas é um passo aí a ser tomado. Tá? O próximo passo, né, é procurar fazer uma denúncia no PROCON, e hoje o PROCON está trabalhando muito ativamente com essa questão da proteção do dado, tá? Então, você tem aí, obviamente, o PROCON muda um pouquinho de estado para estado, né, uma ferramenta focada em cada um dos estados, mas eu trouxe aqui o de São Paulo, porque eu estou em São Paulo, mas você tem aí os PROCONs, de um modo geral, trabalhando muito ativamente. E aí, né, a denúncia final aí tem que ser feita para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, uma vez feita aí, já começa a aplicar aí as multas, né, as sequências aí do que acontece. Bom, vamos lá, gente. Acho que ficam aí duas respostas a duas perguntas que eu considero extremamente importantes aí para a nossa conversa de hoje. Primeiro, né, como a empresa em que você trabalha está se relacionando com os dados dos seus clientes, dos meus clientes. Segundo, quais cuidados estou tomando ao fornecer os dados para as empresas? Então, aqui eu estou trazendo duas perguntas que vocês têm que pensar. Então, enquanto, né, colaboradores, enquanto responsáveis aí muitas vezes pelos dados dos clientes nas empresas e enquanto clientes, né? Então, a gente tem que se preocupar, né, das duas maneiras, olhar e fazer essa pergunta cada vez que alguém perguntar para você, pedir para você fazer um cadastro, pedir, né, os seus dados. Então,
lá, desde a pequena, da média ou da grande empresa, a gente tem que se preocupar com isso, né? E, principalmente, estou preparado para atender às novas exigências da LGPD? Então, a gente precisa cada vez mais pensar e estar preparado para responder a essa questão, tá? Bom, vamos voltar lá na nossa ferramenta. Então, para quem chegou aí depois na palestra, eu fiz aí uma pergunta para vocês e queria que vocês me ajudassem até para a gente poder olhar aí, né, a nuvem de palavras e saber um pouco mais sobre o que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa aí em LGPD, tá? Então, quem puder, eu vou pedir para vocês escanearem aí o QR Code, vai abrir aí uma telinha, e aí vocês têm a oportunidade de colocar lá as 3 primeiras palavras que vierem às mentes de vocês. Enquanto vocês estão fazendo, né, eu vou aproveitar para responder aí algumas perguntas, alguns comentários que vocês fizerem no chat. Deixa eu ver aqui, né? O Hugo tinha feito lá no comecinho, ele colocou lá: professor, a empresa pode armazenar os dados após assinar o termo permitindo a empresa de usar os dados para comunicar por tempo indeterminado, ou esse tempo é derrotado? Então, assim, vamos lá, Hugo. Primeiro, se você não tem o consentimento, e você tem um cadastro, alguma coisa do gênero, você tem que fazer aquilo que as empresas estão fazendo, atualizar, né, e buscar obter esse dado de consentimento. A lei, ela não tem nada que diz sobre o período a partir daquele consentimento, né, por quanto tempo vale, né, esse consentimento. O que a lei diz é que no momento em que o seu cliente quiser cancelar esse cancelamento tem que ser feito de forma imediata. Mas por quanto tempo, né, pode ser prorrogado esse consentimento, né, aí depende, né, das ações aí da empresa, da forma como a empresa lida. Agora, uma coisa importante, tá? Se eu mudei qualquer coisa no termo de consentimento ou na política de privacidade, eu preciso obter novamente o consentimento do meu usuário, tá? A gente tem algumas perguntas ali, o pessoal respondeu sim ou não. O Jonathan colocou um texto gigantão lá. Se no caso eu tenho direito adquirido, como no exemplo da concessão do valor de $1, que eu peça o esquecimento quando solicitada a exclusão, não estaria em contradição, porque para conceder o benefício precisaria de dados desse cliente, do tipo CPF, dados de conta corrente, e caso ocorra o esquecimento automático da impossibilidade da continuidade do serviço. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi, né, o Jonathan, o que você está colocando é o seguinte: primeiro, né, se eu fui lá e pedi para cancelar, né, como é que fica a questão de eles continuarem pagando o benefício, né, que eu tinha colocado lá? O fato de eu ter proibido, né, pedido cancelamento dos dados, né, ele não tira a vinculação do benefício. No nosso exemplo, por exemplo, do continuar recebendo $1. O que eles não podem mais fazer é usar esses dados, seja lá no exemplo que eu dei da forma estatística, seja, por exemplo, para entrar em contato com você, né, mas o benefício ainda tem de ser concedido. E aí é o que eu falei, o pessoal do direito vai ter muita briga aí para resolver essa questão. Eu não posso, e aqui para o pessoal de TI vai ficar um pouquinho mais claro, eu não posso ir lá e deletar esse dado do meu banco, tá? Porque juridicamente
eu posso ser acionado pelo uso desse dado a qualquer momento. Então, eu não posso ir lá, o meu cliente pediu, eu vou tirar e vou apagar o dado desse banco. Eu tenho que inativá-lo. Eu tenho que ter lá dentro da minha base de dados a possibilidade de chegar lá e falar, esse dado aqui eu não posso mais usar. Tá? Não posso mais usar, aí dependendo do que você estiver indicando. Tá? O Gustavo fez um comentário aqui, o Gustavo Felipe falou, não existe almoço grátis, os dados são a moeda de pagamento. E eu acho, Gustavo, que assim, a gente tem que ter isso muito claro, né? E eu acho que a grande vantagem da LGPD é dizer para a empresa que ela tem que deixar isso muito claro. Não que a empresa não possa usar o dado, né, que ela está obtendo do cliente e em troca dar alguma coisa. Mas ela precisa deixar isso claro. O cliente precisa dizer, sim, eu concordo. Né? E aqui, gente, eu queria fazer acho que vocês são pessoas mais esclarecidas, pessoas que são estudadas, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a gente vê muita gente que a hora que vê um termo de concessão, um contrato, gira, clica e dá ok. E aí vocês ficam reféns do que está acontecendo lá, tá? O Jonathan coloca aqui, ó, no artigo 7º, 4º parágrafo, dispensa o consentimento de dados manifestamente públicos, porém, ainda assim, é resguardado ao titular o direito da proteção do dado, aquilo que a gente já tinha colocado. O Jonathan coloca aqui também. Jonathan, várias participações. Obrigado, Jonathan. As empresas devem possuir um canal direto para o PDO, mas temos visto que os órgãos de fiscalização, assim como tantas sentenças, condenaram o fundamento da LGPD. Condenaram com os fundamentos da LGPD. Assim, o que a LGPD prevê se eu tenho, né, uma pessoa responsável pela proteção de dados, ele é o primeiro a responder. Seja ele uma pessoa física ou seja ele uma pessoa jurídica. Então, hoje, eu até estou vendo, gente, algumas criações de empresas hoje especializadas aí, né, em armazenamento de dados. A gente tem hoje vários depósitos de dados surgindo, e esses depósitos de dados, onde empresas vão guardar dados lá de anos passados, você tem sempre uma equipe legal para ajudar ali na orientação de quais são os dados, como a gente resgata esses dados caso alguém peça. Então, é importante nesse sentido. Tem algumas pessoas perguntando de certificado, gente, aí é com o pessoal aí do evento que eles conseguem me dizer, aí eu não vou saber responder, tá? A Fernanda coloca, sou aluna da Unisa, no curso de gestão comercial, e é surreal como as palestras encaixou com o nosso dia a dia e no nosso cargo nas empresas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a participação de vocês, Fernanda. Eu acho que a gente está à disposição e sempre que vocês precisarem, quiserem conversar um pouco mais, fico à disposição aí de vocês para a gente trocar ideias. Eu acho que é sempre bem importante isso. Tá? Bom, basicamente, a gente tem esses dados. Pessoal, vocês conseguiram, então, aí colocar as palavrinhas lá? Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou a nuvem? Então, deixa eu exibir ela aqui. Então, algumas coisas que a gente já esperava, né, gente? A principal palavra que apareceu
foi a questão da privacidade, então está muito em evidência, a proteção, a transparência, né, os dados pessoais. Então, eu acho que isso indica, para a gente que a gente tem que pensar muito hoje em dia na questão dos negócios, no negócio, e como é que a gente se relaciona com o nosso cliente. Eu não gosto muito desse clima meio que terrorista que as pessoas acabam criando muitas vezes, assim, você vai ser multado, você vai ser multado. Na verdade, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: vai ganhar dinheiro quem souber tratar o seu cliente e tratar os dados do seu cliente de forma segura. Porque se eu tenho lá a empresa Tabajara, que está sendo as pisadas de bola dela estão sendo colocadas nos jornais, estão sendo publicadas, e a minha empresa presta o mesmo serviço, e eu consigo dizer que eu consigo prestar esse serviço com qualidade, eu vou conseguir atrair todos esses clientes para mim. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês lá da loja, que coloca o QR Code no caixa, ali na frente do caixa, e fala, você quer saber como é que a gente está cuidando do seu dado? É só você escanear aqui e você vai ver, né? Então, isso é importante, né? Às vezes a gente vê o cara falar assim, seu cadastro foi inativado, a gente precisa fazer um outro cadastro. Não é porque que a gente precisa fazer um outro cadastro. Por causa da lei de proteção de dados, a gente está renovando o seu termo de consentimento e tal. A gente precisa estar preparado para isso, gente. Eu acho que a grande sacada, a grande jogada é justamente a gente poder tratar o nosso cliente. E aí, né, a ideia principal de eu vir aqui hoje conversar com vocês é para dizer que a gente tem um mercado muito grande que está carente de pessoas que podem ajudá-los, seja na área de tecnologia, seja na área de produto, seja na área de marketing, seja na área de informática, né? Então, tudo isso, gente, é uma grande estrada que precisa ser percorrida e as pessoas precisam da nossa ajuda. Então, é importante que vocês se capacitem, estejam prontos para atender essas demandas e não fiquem passivos, gente. Comecem a oferecer. De repente, vocês pegam isso aqui, vê os nossos vídeos, chega, de repente, para aquele pequeno comércio que tem lá no teu bairro, né, aquela lojinha que faz cadastro lá no caderno. Fala, vamos trabalhar com isso? Vamos garantir que você não seja multado? Então, é isso que eu queria deixar aí como fala final para vocês. Então, quem, né, não está preparado, né, tem aí um caminho grande a percorrer. E aí vale muito a pena. E, né, fazendo isso com parceria, buscando, de repente, aquele seu amigo lá do direito, buscando aquele seu amigo da TI, buscando aquele seu amigo que tenha um pouco mais de conhecimento para embarcar nessa jornada com vocês, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Queria agradecer, né, ao convite e, né, ficar à disposição aí para vocês, caso vocês queiram conversar, né, caso vocês queiram aí depois entrar em contato comigo. Né? Então, muito obrigado a todos. Agradeço, né, e eu não coloquei o meu e-mail aí, mas depois quem quiser, meu e-mail, para quem quiser falar comigo lá na Unisa, é jrcruz, né? João Roberto Cruz, né? jrcruz, @profunisa.br, tá? Então, se o pessoal aí da equipe de apoio puder me ajudar, colocar aqui no chat o e-mail, né? Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato. Vou ter sempre bastante prazer em ajudá-los, tá? Bom, obrigado a todos. Tchau.